Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Pod Prêmio. Eu me chamo Manuel Ferreira, sou sócio do Grupo Prêmio e hoje o tema é odontologia. Durante muito tempo, você ser um bom dentista era suficiente, mas hoje isso não é mais suficiente. Eu estou aqui com Jaqueline, que é nossa CMO do nosso grupo. Jaque, seja bem-vinda. Muito obrigada, Manuel. Estou aqui para contribuir, ainda mais com um tema que a gente entende bem, que é a odontologia. Estamos com grandes nomes da odontologia, referência. Vocês vão conhecer um pouquinho mais. Queria convidar a mesa aqui para falar um pouquinho, se apresentar, o Rodrigo, nosso CEO do Grupo Prêmio. Seja Que bem-vindo. honra estar aqui, vai ser um assunto muito legal, falar de gestão, liderança, modelo de negócio e sucesso. Eu quero convidar aqui um amigo meu, estudamos juntos no colégio, né? Muitos anos aí de amizade, de estrada, foi difícil de convencê-lo de estar aqui junto com a gente. Podemos dizer que quem não desiste consegue, tá? Então quero convidar aqui Alisson, seja muito bem-vindo ao Pod Prêmio e vamos falar aí sobre odontologia, sobre modelo de negócio. Seja muito bem-vindo. Valeu, muito obrigado aí por esse momento. E, assim, de verdade foi um momento assim, né, que você conversou muito comigo, mostrou como era possível e eu sem ter essa visão, mas assim, graças a Deus a gente conseguiu unir forças e a gente vai levar essa missão aí para, vamos dizer assim, né, longe. Show de bola. É engraçado porque eu falava assim, você tem um modelo de negócio vencedor, você tem que compartilhar isso com outras pessoas, né? E até mostrar que é o Alisson que dava para compartilhar, mostrar e compartilhar com qualidade, né? Era o maior medo de Alisson, é como é que eu vou levar com a qualidade que eu ofereço aqui, né? Pô, através de franchise a gente consegue e já está conseguindo vai ainda mais longe, né? Para a gente iniciar hoje, a gente traz aqui alguns problemas da odontologia atual, né? Muita gente fala em, o dentista é bom, mas não ganha dinheiro. Outras pessoas, dentistas, falam, minha agenda não tem paciente. Outros dentistas falam, eu não entendo de absolutamente nada. Eu tenho que fazer uma outra pós-graduação para faturar mais. Quando a gente fala sobre isso, Alisson, será que o problema realmente o dentista precisa fazer todo ano uma pós-graduação nova para faturar mais? Ou isso não vai mudar o jogo dele? Então, é um mito que existe lá no mercado, que a parte técnica, claro, ela é importante. Eu falo assim, né, que a qualidade ela é negociável. Porém, as pessoas hoje, elas não estão percebendo ainda que não só isso é que faz o resultado. Porque assim, não adianta nada você ter todo o conhecimento técnico, saber como faz, fazer com muita qualidade, se você não tem quem faz. Né? Os pacientes eles não sabem o que você faz, então os pacientes eles não têm conhecimento que você consegue fazer isso, porque você fica ali dentro do seu mundo, fica meio que se limitando. E por isso que é importante, além da parte técnica, você saber um pouco sobre vendas, saber um pouco sobre liderança, que sem dúvida você vai sair dessa bolha e vai conseguir ir além. Show de bola. Só para descontrair o nosso sócio Alan, ele fala assim, não adianta você ter pós-graduação, mestrado, doutorado, se você não tiver as manhas. Ele fala muito isso. E as manhas de quê, né? De entender gestão, de entender marketing, de entender vendas. Eu quero convidar um pouquinho, né, para a gente chegar nesse negócio chamado Odonto Premium. A gente precisa unir inteligência, expertise, experiência, né? Eu quero que o Rodrigo fale um pouco sobre o que é que você, como empresário, como sócio, pode e vai agregar para esse negócio odontopênico que está chegando no mercado, que é algo que ainda não existe. Como o Alisson comentou, é um mito e é muito comum profissões que exigem uma capacitação técnica muito apurada, que esse profissional ele estude muito, faça vários cursos, pós-graduações, isso sem dúvida, né, Alisson? É determinante, é fundamental, é importante. Estamos falando de saúde, né? Estamos falando de vidas, de sonhos, de sorrisos, de autoestima, tudo isso é fundamental, mas
A gente que está no business, no negócio, a gente entende que isso é uma parte muito importante, sem dúvida determinante do sucesso de um bom odontólogo, mas nós que estamos no franchise, e quando a gente fala de franchise, a gente fala de processo, a gente fala de padrão, nós estabelecemos um playbook de processos e padrões em todos os departamentos, porque um empresário, alguém que quer empreender um negócio e quer ter sucesso, não é só uma competência, uma habilidade, é um conjunto de habilidades. E o que a gente percebe muitas vezes, profissionais técnicos, ele tem uma equipe, então ele faz os implantes, ele faz a prótese, ele faz a administração financeira, ele faz o marketing. Acho que faz. Ou acho que faz. Acha que faz. Ou acho que faz. Então, essa equipe, ele acaba não conseguindo. E vendas, né? Porque todo negócio do mundo, todas as empresas do mundo são empresas de vendas. Então, nós, respondendo a sua pergunta, Manuel, o grupo Prêmio, ele entra com esse know-how, essa competência já testada e aprovada em outros negócios com muito sucesso. Nosso grupo Prêmio detém várias marcas, negócios, todo um ecossistema, né? Uma agência, a gente está vendo aqui a Ative, nós temos todo um ecossistema para que um bom profissional técnico ele possa ter sucesso, ele possa ter resultado, porque no final do dia não adianta só investir, botar grana se ele não tiver resultado, se não tiver retorno, ele tem que ter um bom modelo de negócio. Então a gente entra com todo esse know-how para potencializar a capacidade desse odontólogo. Verdade. Show. Lázaro, e conta um pouco pra gente, quanto tempo você atendeu, né? Quanto tempo você foi dentista e quando foi que veio a virada de chave assim que você pensou, poxa, ou eu vou ter que ser dentista ou eu vou ter que ser empresário, empreendedor. Então, assim, de maneira muito resumida, eu atendi basicamente de 6 meses a 8 meses e eu percebi que só o atendimento, claro, ele era muito importante, porém, tinha toda uma logística por trás que eu percebi que não era feito. E o que é que acontece? A gente percebe que a melhor pessoa no início para fazer é o dono, essa pessoa que tem uma clínica, que tem uma sala ali, né, um consultório. E aí, assim, a gente percebeu que esse modelo, ele precisa existir. E aí você fez duas perguntas em uma. A primeira foi o tempo e a outra foi? A virada de chave. Você pensou, sim, não, sim. ou eu tenho que ser dentista ou empresário. Isso. E aí, assim, a gente percebeu que, caramba, era um momento que a gente poderia ir além. A gente percebeu que as pessoas gostam e tal. Eu já tinha uma mentalidade um pouco de gestão, quando a gente inaugurou lá em 2019, a gente já montou uma clínica arrumada, era muito pequenininha, mas era muito arrumada. Por já ter esse cuidado, a gente já buscou desde o início ter esse cuidado. Porém, a gente percebeu que as pessoas iam chegando, iam gostando, iam indicando amigos, familiares, e aí pensou, caramba, só a gente não dá conta. E aí foi onde a gente percebeu que eu tenho que ter mais pessoas. Quando começou a ter mais pessoas, a gente sentiu aquela dificuldade. A gente, quando estuda na faculdade, a gente não sabe gerir, né? Não sabe, vamos dizer assim, né, lidar com gente. Sim. E foi aí onde começou a buscar, porque caramba, isso aqui é o que eu não sei ainda. E aí quando a gente começou a buscar um pouco sobre liderança, a gente buscou um pouco de venda. Eu digo, de toda empresa vem. Sim. Agora, o que? Aí cada empresa vende o seu o que? E aí assim, foi nesse momento que a gente percebeu que não era só parte técnica. E a gente começou a desbravar esse mundo aí de gestão, liderança e vendas. Pegando o gancho, quando você fala, descobrir o que a empresa vende, puxando um pouquinho para a parte de marketing, né, de todo o marketing, do próprio grupo Prêmio, e voltando para o que a gente está fazendo aqui, que é a odontologia, o que me encanta para fazer toda a estratégia que está por trás do nosso marketing é o propósito. Então, no fundo, qual o propósito enquanto odontoprêmio? Então, a gente fala que a gente quer mudar vidas. Porém, assim, tem um como. Como?
A gente fala que a nossa, vamos dizer assim, filosofia é curar o paciente. Que muitas vezes a gente aprende isso lá na nossa faculdade, que tem que cuidar do paciente como um todo, porém quando chega no mercado não é bem isso. Porém, qual é o nosso modo diferencial? A gente vai mostrar como fazer isso, porque a gente faz isso já tem mais de 5 anos, quase 7. E o que é que acontece? A gente vai mostrar como é que o dentista que hoje está com dificuldade, que só faz procedimentos, como é que eu vou conseguir curar o paciente? Que eu acho que é a nossa maior missão, porque assim, tem uma pergunta que a gente faz a alguns pacientes. Caramba, você vai ao dentista, já tem quanto tempo? Ah, doutor, já tem muitos anos, eu vou sempre no dentista. E por que você está aqui hoje? Aí eles ficam, não sei, porque ninguém nunca resolveu, ninguém nunca curou. E é isso que eu acho que vai ser a nossa essência e nosso maior diferencial, é levar a cura a esses pacientes. Perfeito. Você falou para mim que atua também já há mais de 7 anos. Quase 7 anos. Quase 7 anos. Qual foi o seu maior desafio, assim? Que você trouxesse um momento que talvez seja um momento da pessoa que está nos assistindo, um momento que o dentista pode estar passando nessa fase. Qual foi o maior desafio que você tenha pensado em desistir? Mas se você quiser listar em ordem, vai ter lista aqui. Porque assim, quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão do mercado. Quando a gente sai, a gente percebe que é uma outra visão do mercado. É uma outra visão do mercado. E aí, assim, é um outro mundo, é uma outra coisa que a gente tem que começar a aprender, vamos dizer assim. Algo novo. Porque a gente acha que é só sair, fazer ali uma limpeza, uma raspagem, uma restauração. Porém, o mercado hoje mudou muito. Né, já? E, assim, o maior desafio que a gente teve foi isso. Caramba, não é só o que eu sei. Porque a gente abriu, nosso primeiro faturamento foi 16 mil, quando a gente inaugurou. E aí, assim, a gente falou, caramba, não é só isso. A gente precisa saber um pouco mais. Quando a gente começou a estudar um pouco sobre gestão, sobre venda, sobre liderança, a gente começou a perceber que nosso faturamento foi indo junto. E assim, eu acho que essa parte inicial foi um dos principais desafios, é entender que o que eu sabia não era só isso. Show. Legal, show de bola. Falando ainda sobre o propósito, uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente, enquanto dentistas, na faculdade a gente aprende justamente isso, né? Como curar o paciente. Isso. E a gente sai da faculdade e chega no mercado de trabalho e quando seu primeiro paciente entra no consultório e você diz, você vai ter que fazer uma limpeza, você vai ter que fazer uma restauração, você vai ter que fazer um implante, você vai ter que fazer tratamento ortodôntico. Aí ele diz, não, doutor, mas eu só quero esse dente que está doendo. Tá, mas e o resto? O que eu aprendi na faculdade é tratar o paciente. Aí o paciente chega para mim e diz, não, só quero o dente que está doendo, né? Como é que foi mudar essa chave, Alisson? Porque é um processo agora diferente, né? O paciente chega no consultório e você diz, não, aqui é assim porque eu não quero tratar só a sua dor agora, eu quero tratar todos os seus problemas, você sai daqui tranquilo, curado. Como é que foi essa virada de chave? Então, eu acho que a primeira virada de chave foi ter essa essência genuína de querer ajudar o paciente. Né? Como a gente estava falando. Porque tem que ser algo verdadeiro, né? Que está na sua essência. Né? E aí, assim, o que foi que mudou a chave? E as pessoas começaram a perceber isso na gente. A gente não faz procedimento. Se chegar um paciente lá falando, eu só quero fazer o dente da doente. Disse, olha, muito obrigado, mas a gente não faz. Assim, eu acho que a principal virada de chave é não fazer. Segunda virada de chave é o quê? É a gente mostrar para ele o porquê que a gente não faz. Que é uma metodologia nossa que a gente criou, do Sorriso Nota 10. A gente explica ele com um slide, com foto, e mostra, olha, primeiro passo, você vai fazer isso aqui. E aí, volta um pouquinho, uma pergunta inicial fala, a gente começa com uma cara pelo teto? Não, geralmente pelo alicerce. É um passo a passo para que venha o teto. E aí é onde eles começam a entender. E assim, eu sempre costumo dizer que o maior responsável para
mostrar ao paciente é a gente, pô. A gente que estudou sobre isso. Sim. A gente que tem um conhecimento técnico. E muitas vezes, por estar no dia a dia, atendo um paciente de avaliação, entre um paciente e outro, não tem tempo de mostrar um slide, de mostrar que faz sentido. Por isso que a gente criou essa metodologia e aí tem uma sala que só faz isso. Ou seja, tem um dentista que é, vamos dizer assim, especialista em dar diagnósticos, que é onde ele passa 1 hora com o paciente, mostrando, vendo exame, e não é só o dentista que vê, o paciente vê junto. E assim, foi onde começou a virar a chave também para o paciente. E a gente bate muito isso nas nossas redes sociais. Sim. E alguns pacientes já chegam sabendo. Legal. Quando a gente pensa nesse modelo de negócio, a gente percebe que existe um propósito por trás e que esse propósito traz um resultado para ambos. Tanto para o paciente quanto para a clínica, né? Porque o paciente, ele sai literalmente com a saúde bucal curada e a gente sabe que a saúde bucal ela influencia também na saúde geral, né, do paciente. E tem o ponto positivo da clínica, que ela acaba faturando muito bem, né, por tratar o paciente, não somente fazer aquilo que o paciente quer. Quando a gente fala que vendemos 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para um único paciente, eu acredito que 95% dos dentistas vão dizer que é impossível. Porque a gente está acostumado a fazer uma restauração de 250 reais, ou 100, ou 50, se for uma clínica popular, né, lá no interior. O que é que é tão diferencial, Alisson, que faz com que uma clínica ou Dr. Prêmio ela consiga entregar para o franqueado um faturamento expressivo, mas que a recepção não precisa estar lotada, né? Então, são alguns pilares. Eu sempre comento assim, que o primeiro pilar é passar segurança. Você saber o que está fazendo. E como a gente estava falando mais cedo, tem a questão de ser genuíno, de querer ajudar o paciente, não olhar só para o bolso dele. Porque assim, por exemplo, eu falo assim que não é julgando as pessoas, mas se um paciente vai em uma clínica que ele está lá cheio de taça, cheio de cárie, e tem um dentista que faz somente uma limpeza, ou então hálito, um dentista que só faz dente, ele só está olhando o bolso do paciente. Sim. Ele não está olhando a cura em ajudar aquela pessoa. E aí, assim, eu acho que o primeiro ponto é esse. A gente querer ajudar de verdade. Sim. E, consequentemente, o paciente sente isso. Nas vendas, o sentido dele são percebidos. Sim. Se eu só olho para o bolso, ele vai dizer, não, esse doutor só quer ver quanto é que eu tenho aqui. Mas quando a gente mostra para ele que ele quer curar o paciente, que ele quer resolver a sua situação, ele começa a sentir isso. E, consequentemente, ele vai confiar mais na gente. Sim. Eu costumo dizer assim, vamos supor, tem um médico que tem um renome muito alto, se ele falar assim, olha Rodrigo, já falou, amanhã você precisa fazer um exame de 100 mil reais quando você morre. Rodrigo vai fazer o que precisar. Rodrigo confia nisso. Porque assim, será que eu vou morrer mesmo? Não. Porque você confia nisso. É um efeito dizer assim, olha, você precisa fazer implante, prótese. O paciente ele vai fazer quando ele sente essa segurança. Sim. E, consequentemente, isso faz com que ele confie na nossa clínica e faça tratamento. Sim. E para isso existe todo um modelo de atendimento, de Uma recepção dos pacientes. Como fazer isso, né? Que aí é onde vira chave. Sim, porque todo mundo pode pensar, eu já vendi 10 mil para um paciente, e vender para todos, né? Esse na média, e vender na média. Ontem a gente visitou uma unidade franqueada, né? E o franqueado disse, se eu quero ver você atendendo. E eu não tô nem vestido para isso. Tô de camiseta, de calça jeans, né? Tem um blazer, não, tira o meu, boto em você. E Alisson foi lá, atendeu, ficou 30, 40 minutos com o paciente e daqui a pouco sai da sala com uma venda de 19 mil reais, né? Há um tempo atrás, se a gente falasse isso para alguns dentistas, na verdade, se a gente falar para alguns dentistas hoje, eu só acredito vendo, né? E tá aqui, tá disponível para ver quando precisar, né? Em Sergipe, em Pernambuco agora, então tá disponível para
para quando precisar. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, sobre o paciente confiar. Isso. Quando eu atendia, a gente percebe essa questão do, não, eu quero te ajudar e, não, eu só quero ganhar seu dinheiro. O paciente percebe. E eu lembro que quando eu atendia, também atendi pouco, mas eu lembro, cara, que chegavam os pacientes com aparelho ortodôntico. E quando o paciente abria a boca, tava tudo cariado, tava faltando dente, tava assim, um monte de tártaro, tava feia a coisa. Tá, filho. E eu olhava, você faz manutenção nesse aparelho? Ah, eu faço. Tem quanto tempo você fez? Ah, não, eu faço todo mês. E eu me perguntava, mas como é que o dentista tá vendo isso tudo e deixa? Né? Porque o paciente chegar no meu consultório, eu sou ortodontista e vou fazer minha manutenção. Peraí, ó, esse dente vai cair quando tirar o aparelho. O cara tá todo mole, os dentes. Que é comum. É uma coisa comum. O tratamento ortodôntico não é bem feito. Então, como é que eu vou olhar? Não, esse dente vai cair, esse dente tá cariado, esse vai ter que fazer canal, esse tártaro, tudo quanto é canto, e eu vou olhar e não, só vou fazer minha manutenção. Para ganhar aquele valor da manutenção, cara. Então eu olhava para aquilo e eu achava um absurdo. Eu achava absurdo. Cara, não tem a menor condição de funcionar. Porque, assim, por exemplo, hoje a gente tem essa mentalidade, mas só que eu, assim, vamos ser muito sinceros, eu não julgo de fato essa pessoa, porque ela pensa, não, o paciente veio fazer a manutenção, ou seja, eu não posso olhar mais nada. É um modelo mental que a gente, assim, sendo muito sincero, a gente não aprende isso. A gente aprende o quê? Resolver a situação do paciente como um todo. Sim. Mas só que ele já foi doutrinado ali a seguir isso, que ele nem pensa mais. Tipo assim, algo automático, vamos dizer assim. Sim. O paciente chegou, ele faz a manutenção, não olha nada e tchau. Né? Realmente, às vezes a pessoa não está nem vendo. Atende ali 50, 60 pacientes no dia, não tem tempo. E não presta atenção, né? Tem que ter um preparo muito bom. Ficar aqui pensando como um cliente. Né? Você vai à clínica odontológica, realmente, como paciente, enxergando nesse formato, eu vou resolver o meu problema. Naquele momento é o dente que está doendo. Sim. Então tem que ter toda uma técnica muito definida para apresentar a solução da cura do paciente, apresentando todos os problemas que ela trouxe ali naquela consulta. E isso vocês entregam nessa metodologia. Falando pegando o gancho de metodologia, uma coisa que eu fiquei curioso, Alisson. Eu fui na sala e eu vi na tela ali do consultório uma venda de 19.500 que a gente mencionou aqui. Existe um método para fazer isso. Você consegue ensinar outra pessoa para que ela replique esse método? Ela consiga fazer uma avaliação pensando no bem-estar da pessoa, não resolver só aquele problema pontual aí, mas vendas high ticket. Existe um formato, uma metodologia. E assim, Rodrigo, de fato existe um passo a passo. Esse passo a passo, eu costumo comentar assim, é para ludibriar um paciente ali, para ele acreditar. Não, é para mostrar ele, levar a consciência que ele precisa. E aí, assim, existe sim esse passo a passo, que a gente pode falar aqui mais na frente. E, assim, a segunda pergunta foi? Como que se isso pode ser aplicado, né? Se você pode ensinar para outras pessoas. Não é uma casualidade. Isso. Um acidente. Você estava de jeans, de camiseta, entrou no consultório, um atendimento, fez uma venda de 19.500. Isso. E aí, o que acontece? Hoje a gente já tem algumas pessoas que já faz essa avaliação e, assim, tem um tipo médio muito bom e foi replicável. O lado bom é isso. Então, assim, qualquer pessoa que quer consegue aprender esse método. Hoje já tem algumas pessoas assim. Hoje a gente já treinou, acho que umas 5 a 6 pessoas que já seguem esse processo. Eu acho que uma dúvida que alguns dentistas podem ter existe um público ideal? É porque eles atendem um público que consegue pagar R$19.000, um público que consegue pagar R$10.000, ou não? A gente atende de A a C a D. Então, a gente fez acho que em novembro, o Alan fez um evento lá em Aracaju, eu não lembro o nome agora. Que aí ele tomou no pau, quando ele falou sobre vendas de dignidade maior, teve uma moça, mas assim, você só atende público A, né? Não, hoje nosso público, a maioria é B, C.
pessoas que ganham 2, 3 mil reais às vezes, e fez esse tratamento de 20, 25 mil. A gente já teve uma de 67 mil. E assim, a pessoa que às vezes nunca viu esse dinheiro na conta. Porém, por ela perceber que precisa, ela faz esse investimento. Ela dá um jeito, né? Dá um jeito. E aí, assim, teve até um caso de um paciente que ele hoje ele tem uma rancha e tal, mas só que ele disse assim, se precisasse vender o meu carro para fazer o tratamento, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu vendia. Eu ficava de pé. Chegou o benefício. Ele viu, ele sentiu na pele como mudou a vida dele. Sim. Né? E assim, de fato, essa percepção, e a maioria dos nossos pacientes ali, BC. Legal. E alguns dele. Legal. A gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu quero que cada um aqui, vou começar pela Jaque, a gente faz um zigue-zague, Jaque, Rodrigo e Aço. Cada um aqui fale o que pensa, né? Como é que a Odonto Premium pode agregar na vida de um dentista que está assistindo aqui, né? Que quer mudar de vida, que quer virar a chave, que quer mudar o jogo para ser um profissional bem-sucedido, empreender no segmento que ele tanto estudou, né? Para atuar. O que você pode deixar de mensagem final aqui, Jaque? A Odonto Premium é um modelo de negócio testado, validado, e eu acredito que você, dentista, que está aí na sua clínica, que tem dificuldade de fazer gestão, de alavancar o seu faturamento, é porque está errando em alguma coisa. Eu tenho certeza que temos profissionais que podem ajudar você a ir para um outro nível. Show de bola. E aí, Rodrigo, qual é o seu recado final? Interessante que nós estamos nessa mesa com 2 odontólogos que atenderam pouco tempo e se tornaram empresários, empreendedores, e essa é a grande virada de chave. Entenderam que, poxa, começaram ali a faculdade, se formaram, mas entenderam que o crescimento, o sucesso, ele vem quando você muda de fase, quando você muda de entendimento sobre o seu business, sobre o seu negócio. E como eu comentei anteriormente, você fazer parte do grupo Premium, um grupo que domina todas as competências e habilidades para você ter o seu negócio de sucesso, eu tenho muita convicção, né, Jaque, que esse franqueado ele vai ser muito bem acompanhado em todas as disciplinas para que ele aprenda o processo padrão para que seja bem sucedido ali na execução da sua clínica, do seu negócio, fazer vendas high ticket de 20, 30, 40, 50, 67 mil. Meu Deus, que delícia! Meus ouvidos. E você se desempenhar como empresário, empreendedor, junto com a gente aí nessa jornada. A Odonto Premium nasce para ser a melhor rede de odontologia do Brasil. E ser a melhor vai ser ser a maior vai ser consequência disso. Show de bola. Mensagem final, Alisson. Vamos lá. A mensagem final eu estava pensando. E o que é que acontece? Eu acho que o mercado, ele está cheio de redes, de algumas clínicas que são muito boas. Porém, assim, hoje eu posso afirmar e dizer que o nosso maior diferencial é esse cuidado, essa atenção, vamos dizer assim, esse amor que a gente tem pela nossa missão. Que hoje a gente quer levar isso para muitas pessoas. Hoje a gente já leva, assim, hoje a gente já atendeu mais de 22 mil pessoas já. E a gente quer levar isso para o nosso Brasil todo. E eu não tenho dúvidas que essa união nossa vai fazer com que isso chegue nas pessoas que precisam de forma genuína, de forma legal. E aí, assim, vai ser um projeto que a gente vai ter muito orgulho. Show de bola. Bom, a mensagem que eu deixo para você que está nos assistindo, né, especialmente se você for cirurgião dentista, assim como eu, assim como o Alisson, é que a odontologia, ela sim pode ser tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, né? Tudo aquilo de pensar no paciente, cuidar dele, tratar os seus problemas, e ela pode ser tudo isso e ela pode ser rentável, ela pode colocar dinheiro no seu bolso. Você pode viver e viver bem da profissão que você tanto estudou e que você tanto se dedica. Então, a Odonto Premium está aqui para cuidar dos pacientes como eles merecem ser cuidados
e também para fazer com que você, cirurgião dentista, tenha sucesso na profissão que você tanto se dedica. Então, um abraço e até o próximo episódio.